Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 21 de outubro, segunda-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Estamos começando o nosso dia, começando mais uma semana na escuta atenta à Palavra de Deus. Talvez você está chegando hoje a primeira vez, acompanhando a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante. E por isso eu quero relembrar os passos da nossa Lexio Divina. Então o primeiro passo é a leitura. É entendermos, pegarmos a leitura que a igreja nos oferece e a cada dia a igreja nos dá, de segunda a sábado, com exceção de algumas festas, 3 leituras. A primeira leitura, que sempre é tirada normalmente do Antigo Testamento, um salmo e o Evangelho. Depois que você lê essas 3 leituras, você vai escolher qual é que você vai de fato meditar. Então você vai para o segundo passo, que é esse diálogo com o Senhor, é perguntar o que o Senhor me diz através dessa leitura, através desse salmo, através desse Evangelho. O que é que o Senhor quer me dizer? Depois o terceiro passo, que é a oração. Uma vez que o Senhor nos fala, nós vamos conversar com Ele, vamos dialogar, e aí você vai fazer a sua oração, que pode ser de gratidão, de louvor, pode ser de súplica, de intercessão. É esse diálogo com o Senhor. Depois o quarto passo é a contemplação. É qual é a palavra, a frase que vai inflamar o meu coração? É a frase do salmo? É a frase da leitura? É a frase do Evangelho? Que você vai ruminar ao longo do dia e que você vai lembrar dela muitas vezes. Você vai dizer, essa palavra hoje, o Senhor me provoca a viver, ela me interpela, ela inflama o meu coração. E o quinto e último passo é a resolução. Qual é o propósito de vida que nós fazemos hoje a partir da liturgia, a partir da palavra? Então, são os 5 passos que a igreja nos proporciona viver dentro dessa graça da Lexio Divina e que eu convido você também a viver. E não só a viver o passo da Lexio Divina, mas também a comunicar a nossa Lexio Divina, vivendo ali o nosso serviço diário, que é divulgar o link, deixar o seu like, escrever no comentário do vídeo. Então você começa bem essa semana nessa escuta atenta da Palavra de Deus. E a liturgia da Palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estáveis mortos por causa de vossa falta e pecados, nos quais viveis outrora, quando seguis o Deus deste mundo, o príncipe que reina entre o céu e a terra, o espírito que age agora entre os rebeldes. Nós éramos desse número, todos nós. Outrora nos abandonávamos às paixões da carne, satisfazíamos os seus desejos e seguíamos os seus caprichos, e éramos, por natureza, como os demais, filhos da ira. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. A leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Efésios, vai fazer uma releitura que outrora nós abandonávamos as paixões da carne, nos satisfazendo aos desejos do mundo e seguindo aos nossos caprichos. E o Senhor que vai nos exortar que Deus, através da sua misericórdia, nos convida a fazermos uma virada, a sairmos dos nossos caprichos, dos nossos desejos, das nossas paixões da carne e entrarmos nessa misericórdia de Deus. O versículo 4 vai dizer assim: Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Então nos faz lembrar que por causa do grande amor do Senhor, com a sua infinita misericórdia, Deus nos entregou o seu Filho para nos salvar, para que não voltássemos mais à vida passada, à vida do pecado. E é por causa dessa graça que nós somos salvos, por causa da graça, da misericórdia de Deus, que nos alcançou. E por isso o Senhor nos convida a permanecermos nesse seu grande amor, nessa sua grande misericórdia com cada um de nós. E é pela graça de Deus que nós fomos salvos mediante a fé.
Então, a cada dia nós precisamos renovar a nossa fé. Precisamos renovar a graça de Deus sobre cada um de nós. Pois não vem das obras, mas vem do grande amor que o Senhor tem com cada um de nós. E que por isso nós devemos a cada dia nos apoiarmos nesse seu amor, nessa sua misericórdia. O salmo de hoje é o Salmo 99. O Senhor mesmo nos fez e nós somos seus. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, e seu amor é fiel eternamente. Então, já o salmo, o refrão é: o Senhor nos fez e nós somos seus, somos o seu povo, qual o Senhor nos escolheu. Então, o salmo de hoje é um salmo de louvor, aclamar o Senhor, servir ao Senhor com alegria e cantando jubiloso. Então, hoje o convite do salmista é você dar o seu louvor, o seu salmo. Faz o teu próprio salmo. A partir das palavras de hoje, qual é o louvor que você dá? Escreve o teu salmo ao Senhor, faz esse exercício de glorificar a Deus, de reconhecer que o Senhor, Ele mesmo nos fez, que nós pertencemos ao seu povo, esse rebanho escolhido por Deus. E que por isso devemos dar graça, porque o Senhor é bom, a sua bondade conosco perdura desde sempre para sempre. Que o amor do Senhor é fiel eternamente. Então, às vezes nós pensamos, nós não temos motivos para louvar, para agradecer ao Senhor. Sim, temos muitos motivos. E o Senhor hoje nos relembra. O primeiro motivo já é o dom da vida, já estarmos de pé, estarmos diante do Senhor e é glorificarmos o seu nome, é louvarmos ao Senhor por tantas maravilhas que o Senhor... Ou então recordar, fazer memória. Então, o convite do salmista hoje é reconhecer que o Senhor mesmo, Ele nos fez, Ele nos criou e nós pertencemos a Ele. Isso já é o maior motivo da nossa gratidão e da nossa ação de graças. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meu celeiro e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então podereis dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eita, o evangelho de hoje é um puxão de orelha do Senhor. O Senhor que vai nos exortar a não acumularmos muitos bens numa vida gananciosa. O Senhor que nos exorta, primeiro, a fazer frutificar o dom. Então, o dom que nós temos não é para ser guardado, mas é para fazer multiplicar. Não para uma abundância, mas para que possamos cada vez mais, multiplicando o nosso dom, o nosso bem, ajudar tantas outras pessoas. E aqui no evangelho de hoje, é ao contrário. O homem resolve simplesmente guardar todo o bem, não multiplicá-lo. Tem um olhar ganancioso, acumula tudo. E aí o Senhor vai dizer: tu és louco, hoje mesmo pedirão a tua vida. E o que é que tu fizeste com os dons e os bens? Aqui nós estamos falando de dons e bens físicos, materiais. Mas hoje o Senhor nos exorta também a entendermos que há o dom e o bem precioso que é dado a cada um de nós, que deve ser posto a serviço. Então hoje é esse convite. Então por isso somos convidados de fato a pedirmos ao Senhor a graça de pormos a serviço de Deus os dons, o fruto da graça, da abundância que o Senhor tem com cada um de nós. Então que neste início de semana, nesta segunda-feira, possamos pedir ao Senhor a graça de nos abrirmos cada vez mais aos dons, aos bens que o Senhor deseja dar a cada um de nós. Tenhamos uma bela segunda-feira, um bom início de semana e que Deus os abençoe.